Bom, gente, então vou dar início aqui à nossa aula e o tema da aula de hoje é distribuição de arco, tá certo? Eu vou manter os microfones de vocês desligados, tá? Por enquanto. Depois a gente abre no final para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? E é o seguinte, esse tema, distribuição de arco, ele foi um tema que foi escolhido pelos alunos, né, do método violino automático, que é meu curso completo de violino. Para quem não sabe, a gente tem aulas ao vivo toda semana, tá? E também tem aulas gravadas. E lá a gente acaba discutindo vários assuntos. E um assunto que foi discutido na semana passada foi distribuição de arco. Trabalhei isso durante esses dias com os meus alunos e vou trazer esse material aqui para vocês, também vai ficar gravado para vocês assistirem depois. E é um tema assim que tem muita coisa, eu vou abordar apenas um pouco desse assunto, porque se eu fosse falar sobre tudo relacionado à distribuição de arco, eu iria ficar aqui horas e horas e horas falando e demonstrando vários exercícios e várias coisas, né? Então, vai ser um tema que mais para vocês terem uma visão geral e já poderem aplicar no dia a dia de vocês, tá certo? Então, eu preparei aqui esse slide para vocês irem acompanhando também, tá certo? Então, eu separei aqui algumas perguntas que eu considero como importantes quando a gente pensa nesse assunto de distribuição de arco. Então, a primeira pergunta é: você tem domínio do seu arco? Tá bom? Então, vocês não precisam responder agora essas perguntas, vocês podem pensar e refletir sobre elas, tá bom? Depois a gente vai discutir mais. Uma outra pergunta aqui que eu coloquei aqui: você consegue explorar todas as regiões do seu arco? Tá bom? Então, pense em relação a essas perguntas. Quando a gente toca, quando vocês tocam o repertório de vocês, vocês pensam em quais as regiões do seu arco? Vocês conhecem as regiões do arco, né? Eu vou falar também um pouquinho sobre isso. São assuntos super importantes. Você consegue tocar com um bom som no talão, né? Então aqui o talão já é uma dessas regiões de arco, tá? Para quem é mais iniciante, ainda não conhece as regiões do arco, o talão é essa parte aqui que fica mais próximo da mão direita, a mão que segura o arco, tá? Então essa é a região do talão. Muita gente tem dificuldade em tocar nessa região do arco, né? E aqui eu já trouxe até um outro assunto. Você consegue tocar com um bom som, sonoridade já é um outro tema, tá? Mas aqui eu estou pensando especificamente aqui nessa região do arco do talão. Você consegue tocar com um bom som na ponta. A ponta é a outra extremidade do arco, né? Que é realmente aqui a ponta, é a parte mais distante da mão direita. Então, existe uma outra forma de tocar para tirar um bom som na região da ponta. São duas regiões assim bem distintas e são os extremos, né, do arco. Você consegue tocar com um bom som usando o arco inteiro? Quem aqui já tentou fazer uma nota usando o arco inteiro, né? É, é um exercício, inclusive, que a gente pode fazer todos os dias, tocar usando o arco inteiro. Dá para fazer, inclusive, tocando com corda solta. Tem gente que acha que isso é um exercício para iniciante, mas eu não considero esse exercício um exercício de iniciante. Para mim, já é uma coisa até um pouco mais avançada. Para músicos, inclusive profissionais. Quando eu estava começando a estudar um repertório de nível mais alto, de nível mais difícil, eu tive que fazer muitos desses exercícios de notas longas, usando arco inteiro, tocando corda solta. Teve uma época da minha vida que eu dedicava muito tempo para estudar corda solta, mas era aquela corda solta, tentando explorar o máximo de som do meu instrumento, tentando tirar a qualidade máxima que eu pudesse do meu arco. Tá? Então, é um exercício realmente avançado, que precisa que você tenha muita consciência do seu som, consciência corporal também para ter o controle de arco. Então, eu acho bem difícil. Tem gente que acha que isso é um exercício para iniciante, mas não é. Eu já vi, inclusive, alguns métodos que começam pedindo para que o aluno toque na corda solta, né, usando o arco inteiro. Eu acho isso, eu não recomendo isso para um aluno iniciante. Quem está começando, eu não recomendo isso. Para quem está iniciando, o que é que eu recomendo? Usar pouco arco e ir na região do meio, porque é mais fácil, né? Então a gente começa utilizando pouco arco. Para quem é meu aluno, a primeira coisa que você aprende a fazer no violino é isso aqui. O primeiro som que você tira é esse som.
A variação A do Brilha Brilha Estrelinha, eu chamo essa variação de chocolate quente. Chocolate quente. Quem estuda pelo método Suzuki conhece muito bem essa variação de arco. E ela é ótima para você começar a desenvolver a sua técnica de arco ali inicial, tá bom? Você consegue fazer um planejamento de distribuição de arco de acordo com o seu repertório, de acordo com o seu repertório e de acordo com o seu nível também. Até porque o repertório ele caminha diretamente ligado com o seu nível. Então, se você é iniciante, você não vai tocar um repertório avançado, né? E aí a gente precisa fazer um planejamento de distribuição de arco. Para cada música que a gente toca, para cada trecho que a gente toca no violino, a gente precisa fazer esse planejamento, tá? E muitas vezes, assim, eu acho que na maioria das vezes, esse planejamento ou ele não acontece, ou ele é feito de forma apenas intuitiva. Não estou dizendo que fazer esse planejamento de forma intuitiva seja ruim, mas é melhor quando você sabe exatamente por que, que o arco está para cima, por que está para baixo, por que está no meio, por que está na ponta. Quando você tem essa consciência, significa que você está entendendo melhor o que é que você está fazendo enquanto você toca violino, tá? Depois a gente vai dar alguns exemplos mais práticos, tá bom? Agora pensando aqui nas distribuições de arco, né, que a gente pode fazer no nosso arco. Então, o arco, ele é como se fosse a sua respiração, né? A respiração do músico de cordas. O cantor, quando ele canta, ele pode fazer uma nota bem longa lá, né? E aí depois ele faz uma respiração. E aí ele muda de nota, né? Então, quando o cantor canta, por exemplo, meu coração... Eu não sou cantor, gente, não sei cantar, mas eu dou os exemplos aqui cantando. Quando ele canta um trecho, né? Por exemplo, eu cantei o início da música Carinhoso, do Pixinguinha. No violino, a gente faz... Eu fiz para cima, para baixo e para cima. E eu comecei aqui na região da... mais aqui para a ponta. Eu não comecei aqui. Eu não comecei aqui porque eu sabia que ia fazer para cima. Então, se eu fizesse aqui, eu ia ter que fazer para baixo para poder ter o arco, né? Então, eu comecei bem aqui. E aqui, na penúltima nota, eu tive que vir mais para cá, porque eu ia ter que fazer uma nota mais longa. Então, eu estou sempre pensando nessa distribuição de arco, e isso muitas vezes acontece de forma intuitiva. E no final dessa aula, eu vou mostrar uma forma de você fazer isso totalmente planejado. Você consegue planejar cada movimento do seu arco, e isso sim é possível. Você consegue planejar o arco para cada nota. E eu vou demonstrar isso da forma mais simples possível, tá? Então, avançando aqui, uma boa distribuição de arco necessita de uma boa independência entre mão esquerda e mão direita. Eu acho que alguns de vocês aqui já devem ter passado por isso. E quando você tem muita dificuldade de tocar com a mão esquerda, aqui uma passagem rápida, por exemplo, você quer tocar isso de forma mais rápida. Essa aqui é a música 9 do método Suzuki, Perpetual Motion, né? Movimento perpétuo. E aí tem gente que está iniciando e tem dificuldade de fazer isso aqui de forma rápida, né? E aí se concentra muito na mão esquerda. Por quê? Porque tem muita mudança de nota, o tempo todo está mudando de nota aqui e não dá muita importância para o arco. E aí o que é que acontece? A gente acaba criando uma falta de sincronia entre mão direita e mão esquerda. Então fica que você sem querer faz notas ligadas ou muda o arco na hora que não é para mudar, tá bom? Isso acontece porque você ainda não desenvolveu bem uma independência entre mão direita e mão esquerda, tá? Então, é muito importante você ter essa independência. Inclusive, no método Suzuki, no método violino automático também, a gente já começa trabalhando o arco, né? Então, quando a gente já começa estudando, por exemplo, as variações do Brilha Brilha Estrelinha, variação B, a gente já está trabalhando essa distribuição de arco. A gente já está fazendo isso de uma forma bem completa, já logo na primeira música, tá bom?
E isso é super importante. Se você pula essa etapa, você vai ter problemas na distribuição do seu arco, tá bom? Uma outra coisa, é preciso ter controle entre velocidade e pressão de arco. Isso aqui é um assunto também que pouca gente fala, poucos violinistas conhecem, né, esses conceitos de velocidade e pressão. Quem é mais avançado, naturalmente, já vai saber sobre essas coisas, mas quem tem assim pouco tempo de violino, às vezes não conhece. A velocidade é o tempo que você demora para sair de um ponto do arco até o outro ponto. Por exemplo, do talão até a ponta, você pode demorar bastante. Fiz aqui uma nota bem longa e você pode fazer mais rápido, né? Ou vice-versa, para cima, ou mais devagar. Tá bom? E aí eu estou falando sobre velocidade. Uma outra coisa é a pressão que você faz. Então, se eu toco mais lento, eu posso diminuir a pressão de arco. A pressão, gente, é o peso que eu coloco aqui do meu arco sobre a corda. Vou dar um outro exemplo. Eu vou tocar de novo uma nota lenta, uma nota longa. Agora eu vou colocar muita pressão de arco. Toquei uma nota lenta com muita pressão. Vocês viram que o meu som ficou parecendo uma porta rangendo, né? Ficou aquele som horroroso que muita gente, quando toca no violino pela primeira vez, faz esse som. Não sei se vocês já viram. A pessoa vai tentar tocar o violino pela primeira vez, ela faz isso aqui, aí, o som tá feio. Né? Isso acontece porque você está colocando pouca velocidade e muita pressão, tá bom? Se você... A Letícia aqui já disse que faz isso. Letícia, então presta muita atenção nesse assunto, porque vai te ajudar com certeza, tá? Então, se você faz... se você faz o contrário, por exemplo, se você coloca muita velocidade e pouca pressão. Estou colocando aqui muita velocidade e pressão nenhuma. O som, ele fica flautado, é o que a gente chama de som flautado. Ele parece um assobio, parece uma harmônica. Pode acontecer também do arco pular. O arco pular sobre a corda. Estou colocando muita velocidade e pouca pressão. Então a gente precisa ter esse equilíbrio entre velocidade e pressão. Eu vou dar agora um exemplo contrário. Eu vou colocar muita velocidade e muita pressão. Tá bom? Então, quando a gente equilibra essas duas coisas, a gente consegue fazer uma distribuição melhor do arco e também consegue ter um controle de som. Eu vou até entrar em um outro assunto aqui que é um pouquinho mais avançado, que são as cores, né, de som, os timbres que você consegue tirar do seu violino. Só através dessas nuances de velocidade e de pressão de arco, você consegue tirar vários tipos de sonoridade no seu violino. Então, experimentem isso em casa. Toca mais rápido, toca mais lento, toca mais forte, toca mais devagar e combina todas essas coisas e experimenta os sons que você consegue fazer com o seu arco. Eu tenho certeza que vai ser um bom treinamento para vocês fazerem. A outra coisa é ter consciência sobre as mudanças de arco. Né? Então, quando a gente toca com o arco para baixo e depois precisa mudar o arco, por exemplo. Eu estou fazendo um semínima, duas cocheias, um semínima e duas cocheias. Então aqui eu penso em muito, pouco, pouco, muito. Por exemplo, na música 4 do método Suzuki. Eu fiz uma distribuição de arco pensando aqui usando o arco todo e usando a metade do arco, né? Então, quando era semínima, eu usava o arco todo, e quando eram cocheios, eu usava a metade do arco. E às vezes eu usava essa parte aqui mais em cima, e às vezes eu usava essa outra parte aqui mais embaixo. Eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, tá? Quando a gente chegar no tema mesmo das distribuições, onde eu vou mostrar a foto do arco com as marcações que você consegue fazer para realmente distribuir ali seu arco, tá bom? Fazer os ajustes nas mudanças de corda. Eu não sei se vocês já perceberam, mas quando a gente muda de corda, a gente acaba perdendo um pouquinho do comprimento de arco. Isso aqui é algo mais avançado também. Por exemplo, ó, eu estou aqui com o meu arco bem aqui no talão, desculpa, bem na ponta. Só que eu estou na corda sol, na quarta corda, e meu arco está aqui bem no limite aqui. Se eu mudar para a corda mi, eu perdi aqui, ó,
Vou mostrar para vocês aqui. Eu perdi mais ou menos aqui 4 dedos aqui de arco. Meu arco estava bem aqui. Eu mudei da corda sol para a corda mi e perdi essa quantidade de arco. Então você precisa levar em consideração isso quando você estiver tocando. Da mesma forma, se eu estiver aqui na corda mi, ó, tô na corda mi, e se eu quiser subir para a corda sol, eu vou ter que subir aqui um pouquinho meu arco para poder chegar lá na corda sol. Porque se eu fizer só esse movimento aqui, eu não vou estar na corda sol, então eu vou ter que subir meu arco. Então, antes de mudar para a corda sol, eu deixo aqui já, ó, eu não posso ficar aqui na ponta, então eu tenho que deixar aqui um pouquinho de arco para quando eu subir na corda sol, ele cair exatamente aqui na ponta. Tá? Não é sempre que isso vai acontecer em alguns casos específicos, mas são coisas que você precisa pensar. Você acaba que os músicos fazem isso de uma forma intuitiva, mas é importante você saber pensar e saber fazer esses ajustes também, tá? Agora eu vou demonstrar os exemplos de distribuição de arco. O primeiro deles é o arco inteiro, né? Quando você usa realmente toda a extensão da sua crina. E quando eu falo toda a extensão da crina, é realmente aqui desde o anel aqui até a ponta do arco. Um exercício super simples que vocês podem fazer é tentar tocar realmente usando o arco todo. E aí não precisa se preocupar com o tempo. Pode demorar o tempo que demorar, mas tenta usar o arco inteiro, tá? Sem perder aqui o ponto de contato e sem mudar a sonoridade. Tenta manter a mesma sonoridade do início até o final. Esse exercício eu recomendo que vocês façam tanto em corda solta mesmo, sem pensar em nota nenhuma, quanto nas escalas. Então, se você for fazer, por exemplo, uma escala de sol maior, você pode pensar em tocar a escala, cada nota com o arco todo. Tá bom? Eu nem conferi aqui a afinação do meu violino antes de iniciar a aula, né? Mas tá ok aqui a afinação. Então, você pode também pensar na escala ligando 4 notas, né? Mas usando o arco inteiro, por exemplo. Ligando 2 notas também, ou 3, como você preferir. Vou fazer aqui ligando 2 notas. Perceba que eu estou fazendo 2 notas, mas eu estou usando o meu arco inteiro. Então, a distribuição de arco que eu estou fazendo é pensando sempre no arco inteiro, tá? E você pode ligar de 3 em 3 notas, de 4 em 4 notas, quantas você quiser, desde que respeite sempre essa distribuição de arco inteiro. Outra coisa que você pode fazer é dividir o arco em 2 metades. Então, eu pensei aqui na metade inferior, que é a metade aqui mais próxima da nossa mão, metade do talão, e a metade superior, que é a metade da ponta, tá? Você pode tocar, quando eu dividir, por exemplo, o arco, usando o arco inteiro, porém 2 notas. Na primeira nota, eu estava aqui na metade inferior. Na segunda nota, meu arco já estava na metade superior, então... Aqui eu estou usando o arco inteiro, mas eu estou tendo consciência que eu estou passando pelas 2 metades. Vocês percebem isso? Mas eu posso tocar, por exemplo, só na metade inferior. E isso também é um exercício muito bom. Você pode fazer também com escalas. E posso fazer também na metade superior. Posso, inclusive, começar aqui para cima. Tem gente que tem dificuldade em respeitar, né, esse limite aqui do arco. O que é que você pode fazer, por exemplo? Você pode pegar aqui, eu peguei aqui um clipezinho de cabelo que eu uso para aprender minhas partituras.
E aí, como é que você pode fazer? Você pode colocar aqui no seu arco, ó. Coloquei aqui você pode usar um pregador, o que você quiser. Eu coloquei aqui bem na metade do meu arco aqui. E aí eu vou tocar só nessa parte aqui inferior, na metade inferior. Tá bom? Dessa forma você respeita a distribuição do arco. E aqui também, né? Tá bom, gente? Isso é uma excelente forma de praticar essas distribuições do arco. Eu vou até deixar aqui, porque a gente vai mudando aqui, eu vou usando isso aqui para delimitar meu arco. Agora eu dividi, gente, meu arco em 3 partes iguais. E aí eu chamei aqui de terço inferior, terço central e terço superior. Dividi o meu arco em 3 terços, né? Então, dá até para você calcular, é mais ou menos aqui um palmo entre cada região do arco. Então, aqui na ponta, no meio, tem essa outra metade, e aqui no talão. Você pode, o que é que eu recomendo para todos os meus alunos? Todos os meus alunos que iniciam no violino, a gente sempre começa tocando aqui nessa região do meio. Às vezes, um pouquinho mais para a ponta, mas eu ainda vou falar sobre essa região do arco que fica entre o meio aqui e a ponta. Tá bom? Então, aqui eu dividi em 3 partes. Então, se eu quiser explorar só essa região do talão, eu fico com um espaço ainda menor, né? Que é o terço inferior. Então, aqui, ó, meu quantidade de arco diminuiu e eu posso treinar tocando só nessa parte. O prendedor aqui de cabelo acabou saindo aqui. Um pregador fica melhor, porque o pregador ele tem aquela voltinha, ele encaixa melhor aqui no arco. Esse aqui ele é um pouco liso, aí às vezes ele cai do arco, tá? Peguei esse aqui, ele é muito bom para aprender partitura. Então vou deixar ele aqui na partitura dele, tá certo? E aí você pode treinar nessas 3 regiões do arco, tá bom? Toca só no terço inferior, toca só no terço central, toca só no terço superior também, tá bom? Que, que aí você vai estar explorando essas regiões de arco, beleza? Agora eu dividi aqui o arco em 4 partes iguais, gente. Dividi o arco em 4 partes iguais. E aí eu chamei de talão meio inferior, porque fica na metade, só que ele é mais perto do talão. Meio superior, que também é na metade, mas fica mais perto da ponta, tá? Uma forma que você pode tocar usando essas 4 partes, né? Eu posso pensar, por exemplo, fazendo a escala ligando 4 notas, só que em cada região do arco eu mudo a nota. Então ficaria mais ou menos assim. Então, bem aqui eu fiz o Sol, aqui eu fiz o Lá, bem aqui o Si, e na ponta o Dó. Aí na volta eu fiz Ré, Mi, Fá, Sol e fui mudando dessa forma, tá? Então, Sol, Lá, Si, Dó, aí Ré de novo na ponta, Mi, Fá, Sol, né? E eu acabei fazendo uma escala completa usando essas divisões de arco aqui, né? E você pode também tocar só na ponta, se você quiser, só na região da ponta. Tá bom? Mas aí sempre pensando na distribuição, porque aqui na ponta pode ser que falte aqui o arco. Se você não pensar bem essa distribuição, se você tentar fazer uma nota para baixo, por exemplo, como eu fiz aqui, ó, ficou pequeno aqui meu arco, tá? Então, como é que eu tocaria essa música? Eu começaria no meio superior aqui. Agora eu tive tempo suficiente para descer aqui ali até na ponta, tá? Posso tocar também aqui no talão, começando no talão? Posso. Tá bom? Só que aí, para cada estilo de música, para cada gênero, para cada técnica, você vai usar uma região diferente de arco. Por exemplo, no meio inferior é mais ou menos a região que a gente usa para fazer o spiccato. Para quem não conhece, o spiccato é uma técnica de arco que o arco pula na corda. Então, o arco ele pula um pouquinho na corda, tá?
Uma técnica também um pouco mais avançada para quem está iniciando, não recomendo ainda fazer, mas é bom vocês conhecerem essas técnicas. Depois eu vou fazer uma aula também falando sobre as técnicas de arco, sobre os golpes de arco, tá bom? Mas hoje é sobre distribuição. E aí você pode pensar aqui no ponto de equilíbrio do arco. Eu não sei se vocês já tentaram equilibrar o arco de vocês. Eu queria que você que está assistindo em casa, pegasse seu arco e tentasse encontrar onde é o ponto de equilíbrio dele, onde ele fica equilibrado. Eu coloquei até uma bolinha rosa ali na foto para vocês verem mais ou menos onde que o arco de vocês fica equilibrado. Eu estou equilibrando aqui meu arco aqui com o meu dedo, tá? Eu estou com o ventilador ligado aqui, talvez o ventilador interfira um pouco, mas o ponto de equilíbrio do meu arco é mais ou menos aqui, ó. Tá bom? Vocês podem tentar, todo mundo que estiver assistindo esse vídeo, tenta encontrar o ponto de equilíbrio do arco de vocês. E aí vai mudar de arco para arco. Por exemplo, pode ter um arco que tenha o talão um pouco mais pesado. Então, o ponto de equilíbrio vai acabar ficando mais para cá. Pode ser que a ponta do seu arco seja mais pesada ou muito leve. Então, tudo isso vai interferir. O ponto de equilíbrio pode ficar mais para cá ou mais para cá. Então, aqui essa bola rosa que eu coloquei aqui na foto, é para demonstrar mais ou menos onde que vai ser. Jamais o ponto de equilíbrio vai ficar aqui na ponta, porque a não ser que sua ponta que seja extremamente pesada, ou então que você esteja tocando com arco ao contrário, né? Que a sua ponta, na verdade, seja talão, que eu acho que não é o caso. Tá bom? Então, tentem encontrar o ponto de equilíbrio do arco de vocês. Ó, o Rosalino, ele tá experimentando aqui de uma forma um pouquinho diferente. Ele está segurando aqui, ó, como se fosse uma balança, né? Também funciona. Aqui, ó, bem aqui. Achei o ponto de... Aí eu coloco meu dedo aqui para testar, para ver se é mesmo. Funcionou. Ó, bem aqui, meu ponto de equilíbrio do meu ar. Legal. Vivendo e aprendendo. E aí, gente, a gente pode pensar em outros tipos de divisões de ar. Por exemplo, aqui eu dividi meu ar em uma parte maior e a ponta aqui menor. Por exemplo, quando que a gente toca isso aí? Quando a gente toca, por exemplo... Tá bom? Então, eu coloquei uma nota antes. Vocês perceberam que eu fiz uma nota com arco maior e outra com arco menor. Tá bom? E aí a gente também consegue fazer o contrário, né? Começar com um pouco arco, né? Que é o início, na verdade. Se eu pensar... Se eu ligar... Então, na primeira nota eu usei desse tanto e na segunda nota eu usei o restante do meu arco. Tá? Então, você pode pensar em outros tipos de divisões de arco. Por exemplo, essa aqui, que tem um pedaço menor no talão, aí o maior no meio e na ponta também menor, né? Então, tá bom? Você pode fazer uma escala, por exemplo. Tá bom? Fui fazendo aqui, usando essa distribuição. Pouco, muito, pouco, pouco, muito, tá bom? E aí, gente, agora eu vou falar um pouco sobre a técnica do mapa de distribuição de arco, né? Que é uma técnica que eu falei que você pode utilizar para distribuir o seu arco de acordo com qualquer tipo de música. Isso aqui dá para aplicar com qualquer música. Eu preparei aqui, eu fiz um início aqui, um esboço desse mapa, que é uma coisa que eu faço no caderno. Eu pego risco e faço assim uns rabiscos mesmo no caderno. Isso é um mapa, né? Que aí dessa forma eu consigo visualizar e entender como que está sendo aqui a minha distribuição de arco. E eu vou dar esse exemplo aqui no minueto 1 de Bach. Para quem não conhece, o minueto 1 de Bach, desculpa, o minueto 3, né? Que é um minueto em sol maior, que é isso. Tá bom? Esse é o minueto de Bach. E aí, como é que você vai fazer? Você pega um caderno, uma folha em branco, coloca um risco de um lado e um risco do outro. Você vai fazer um desenho aqui no meio do ar, que é uma coisa bem simples, que uma criança consegue fazer, gente. E isso ajuda muito você ter uma compreensão
de como que você está distribuindo o seu arco. Às vezes você faz isso e percebe que está usando o arco assim de uma forma que não é muito inteligente, ou às vezes você descobre uma forma melhor de distribuir o arco de um modo que você não tinha pensado ainda. Por exemplo, nessa música do Bach, o ritmo dela é pá, 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 pá. E aí a gente tem algumas nuances de arcadas. Por exemplo, a primeira nota é mais longa, a segunda nota e a terceira são ligadas, né? Então, para fazer a primeira nota, gente, eu penso nesse desenho aqui. Então, eu faço um risco assim, meio lateral, meio diagonal, né? E isso aí, para mim, representa a primeira nota, que é o Ré. Tá bom? E aí, depois, o que é que eu faço? Eu fiz um segundo risco, meio curvado. Eu fiz essa curva por conta da ligadura. Então, e aí, percebe, ó, o segundo risco, ele não vai até o final ali, ele vai quase até o final, tá vendo? Vocês estão entendendo, gente? Então, o primeiro risco ele vai até o final, o segundo risco ele é curvado e ele não vai até o limite ali, ele é um pouco menor, tá bom? Isso aí representa as duas notas ligadas, tá bom? Então eu fiz Ré, Sol, Lá, depois tem Si, Dó, Ré, e aí eu faço dessa forma, Si, Dó, Ré, tá bom? Percebe que o Ré também tá um risco um pouco maior, e aí fica, tá bom? E aí você vai tocando dessa forma. Você pode fazer, é bem simples, você faz no papel, mas faz realmente pensando na quantidade de arco que você vai usar, na direção que você quer dar esse arco, por exemplo, na ligadura, eu faço assim, que é para lembrar que são duas notas ligadas, né? E aqui no final a gente tem dois estacatos. Como é que eu uso para representar o estacato? Eu faço como se fosse uma linha reta, só que é uma linha quebrada assim no meio, né? Então, agora eu vou tocar a primeira parte da música, observando esse gráfico aqui que eu fiz, um gráfico extremamente simples. Vocês conseguem perceber o desenho? Pá, para, pá, 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 sobe, sobe. Tá bom? E eu aplico isso também na segunda parte da música. Tá certo? E aí você pode fazer para a música inteira, se você quiser. Né? Então você faz para cada trecho, faz aqui a primeira parte, segunda parte, faz aqui do lado, a terceira parte aqui, quarta parte. A organização fica a seu critério. Você usa a sua criatividade para elaborar esse mapa de divisão de arco. E isso dá para aplicar em qualquer música. Por exemplo, se eu quiser fazer aqui na... Então eu começo com uma nota mais curta. Uma nota curta e depois uma longa. Então no gráfico eu já faria para, né? Eu já faria um risco menor e outro maior. Então aí aqui nessa outra parte vários riscos menores. E depois uma ligadura. E aí eu estou pensando sempre na minha distribuição de arco. Depois você estuda esse mapa, né, de distribuição. Por exemplo, essa música eu começo aqui, ó. Eu sei que vou fazer uma nota para cima e eu preciso de pouco arco nessa nota. Então, e a nota mais longa, se eu começar assim, eu já vi gente que começa essa música aqui. Aí a primeira nota fica muito forte, fica ré, ré, e aí não fica legal. Então eu começo aqui. Tá bom? Existem outras coisas também relacionadas à distribuição de arco, só que são mais avançadas. E aí eu acho que se eu falar aqui vai ficar muita informação, mas todo mundo consegue aplicar esse mapa de divisão de arco que eu ensinei para vocês aqui hoje, tá? Pensem também na distribuição de arco, usem a técnica do pregador, façam o exercício de tocar a corda solta, explorando o arco inteiro de vocês, tá bom? Para quem é muito iniciante, que está dando os primeiros passos no violino, explora mais a região do meio do arco, tá?
pode ser o meio um pouquinho mais para o talão ou um pouquinho mais para a ponta, mas sem ir para as extremidades. Depois a gente vai chegar lá no momento de tocar, né? Para quem já é mais avançado, tenta tocar só na região do talão, só na região da ponta, tenta explorar essas extremidades do arco, tá bom? Porque isso vai enriquecer muito o vocabulário sonoro de vocês no instrumento, tá certo? E agora eu queria avisar que a gente está sempre com vagas abertas para o MVA, que é o Método Violino Automático, gente. É o meu curso de violino, meu curso completo. E aqui tem até alguns alunos que estão participando, né? A Narielle, a nossa aluna, o Rony, a Juliana também está aqui. Então, tem muitas pessoas que já entraram no método violino automático e estão aprendendo muito. E tem algumas vantagens de você fazer parte, né, desse método. É um curso completo e gravado, ou seja, todas as aulas já estão disponíveis para você assistir. Então, se você quer começar do zero, você começa lá da primeira aula. Se você já toca, você pode revisar as primeiras aulas, que são aulas voltadas mais para a técnica básica inicial, e você avança para depois chegar no repertório mais avançado, nas técnicas mais avançadas, tá? E a gente tem aulas ao vivo toda semana, tá? Não é a aula de hoje. Essa aula também faz parte do método violino automático. Vai ficar disponível lá a gravação, tá certo? Para assistir quando quiser, tá certo? E a gente, além dessa aula de hoje, a gente tem uma aula toda quinta-feira, também 8 horas da noite. E eu tiro dúvidas dos alunos, eu escuto os alunos tocando. É bem legal essa aula, porque a gente analisa os vídeos, né, dos alunos. Em falar sobre vídeos, a gente também tem um suporte. A gente tem um grupo de alunos no WhatsApp, onde os alunos se ajudam. Essa aula, o tema dessa aula foi discutido e debatido lá no nosso grupo de alunos. Então, se você quiser também participar dessas discussões, desses debates, né, sobre técnica de violino, né, compartilhar também esse conhecimento, aprender e também compartilhar o que você está aprendendo, lá é o ambiente ideal, porque acho que a melhor coisa para quem quer aprender violino é você estar dentro de um ambiente onde tem outras pessoas com esse mesmo objetivo de também aprender violino, tá? A gente tem um suporte via WhatsApp, onde você pode mandar tanto áudios quanto vídeos. Se você quiser também mandar uma foto, sei lá, mandar foto da partitura que você está aprendendo, professor, como que toca esse trecho aqui no violino? Você pode mandar a foto lá e eu vou analisar e vou te dizer como é que toca. Se você quiser mandar, por exemplo, um áudio executando esse trecho que você estava com dúvida, você manda o áudio, eu vou escutar seu áudio, aí eu vou analisar o ritmo, vou analisar a afinação. No áudio, eu não consigo ver como que você está tocando, tá? Por isso que eu também disponibilizo a possibilidade de você mandar um vídeo executando, né? E aí você pode escolher o ângulo que você quiser gravar. Se você quer que eu analise seu polegar, você grava aqui mostrando seu polegar, né? E se eu achar que é necessário que você grave mostrando o polegar, eu vou também lhe orientar, dá uma olhada aqui no teu polegar, grava desse ângulo para eu poder ver como é que tá a tua postura, por que tu tá desafinando. Aí no vídeo eu consigo ver, tá? Às vezes é até melhor do que em aulas ao vivo, porque na aula ao vivo, às vezes a chamada não fica tão boa, às vezes o vídeo cai, né? E quando você grava, você geralmente grava ali do ângulo que você quer. Às vezes, quando você quer mostrar que está tocando uma música completa, você pode tentar 1, 2, 3 vezes. É até uma forma de estudar, tá bom? Então, a gente tem esse suporte via WhatsApp, né, que acontece da maneira como você quiser, o tempo que você quiser. Eu já tive alunos que mandavam vários áudios e vários vídeos para mim de madrugada. Às vezes eu já estava dormindo, mas assim que eu acordava no dia seguinte, eu analisava os vídeos, respondia lá e dava esse suporte para os alunos, tá? Então é bem legal esse suporte, que você realmente consegue aprender todos os dias. Se você quiser ter uma mini aula de violino todos os dias, é só você gravar um vídeo todos os dias e mandar para mim todos os dias, que eu vou lhe responder todos os dias, inclusive no sábado e no domingo, tá? Por enquanto, a gente não tem uma turma gigantesca, então eu consigo dar esse suporte para todo mundo. E é uma vantagem também para quem entrar agora no método violino automático, porque você consegue ter esse suporte assim quase que individualizado comigo, sem falar das aulas ao vivo que a gente faz toda semana, tá bom? Outra coisa é que você tem 30 dias de garantia. Então, se você tiver de repente aí na dúvida, eu entro ou não entro? Dentro de 30 dias, gente, o que é que dá para fazer? Dentro de 30 dias, você consegue assistir 4 aulas ao vivo, né? Todas as quintas-feiras. A gente vai ter as nossas lives semanais também aqui, temáticas, que você consegue
participar dessas lives. Você consegue também mandar vários vídeos para mim, mandar vários áudios, tirar todas as suas dúvidas comigo. Você consegue assistir várias aulas que já estão gravadas. É tempo, gente, suficiente para você decidir se o curso é para você ou não. Tem gente que não consegue, né, se dar bem assim com aulas gravadas ou com tecnologia, de eu não consigo gravar, não sei como é que grava um vídeo no celular. É muito simples, mas tem gente que não sabe, né? Então você tem 30 dias para testar, para aprender. Eu acho que é uma garantia muito grande assim para você realmente ter a certeza. Se você quiser testar, se você não gostar, é só solicitar lá na aba da Hotmart que você recebe seu dinheiro de volta na hora, sem pegadinha, tá? E o curso ele tem duração de 1 ano. Depois de 1 ano, você pode renovar por mais 1 ano. Tem gente que 1 ano consegue aprender muito e depois continua sozinho. Mas tem gente que depois de 1 ano aprende muito e quer aprender mais ainda e renova para fazer por mais 1 ano. Isso também é uma outra vantagem, tá? E eu acho que a outra vantagem, gente, a maior de todas é isso aqui, ó. O preço, gente, muito barato para ter 1 ano de aula de violino. Se você for ver em qualquer escola de música, pode ser a escola de música assim, a mais barata que tem, não vai ser menos de R$ 200 por mês, gente. Então, aqui você vai pagar 12 vezes de R$ 49,60. É menos de R$ 50 por mês para você ter tudo isso, gente. Então, as vagas estão sempre abertas, sabe? Qualquer momento que você quiser testar, é só acessar violinoautomático.com. Sem o acento, eu coloquei o acento aqui pelo vício aqui, né, da escrita. Acabou saindo automaticamente aí, né? Como o nome do curso já sugere. E por que o nome é violino automático, gente? Tem gente que acha que entrando no curso vai tocar de forma automática, mas automaticamente vou aprender, mas não é isso. É porque a gente vai fazer os exercícios e a gente vai tentar deixar a sua técnica tão bem construída ao ponto de você não precisar pensar tanto. Você sempre vai pensar, né, em tudo que você está fazendo, mas você vai pensar antes. Na hora de executar, vai sair automaticamente. Então, por isso que eu dei esse nome violino automático, tá? E é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou fechar essa chamada aqui e vou abrir um outro link só para a gente fazer essa sessão de tira dúvidas, tá bom? Aí vocês podem ligar os microfones de vocês, podem tirar dúvidas, fazerem as perguntas, tá certo? Então, essa aula vai se encerrar por aqui e depois eu vou mandar o outro link para a gente tirar nossas dúvidas. A gente se vê, então, na nossa próxima aula. Na verdade, a gente se vê já já, no outro link que eu vou mandar para vocês, tá bom?